Então deixa eu agora conversar com o Anselmo Caparica por telefone, porque informação quente é sempre prioridade aqui no programa. Anselmo Caparica, bom dia para você, bem-vindo. Você fala conosco do treinamento do Fluminense. Conta pra gente como é que foi esse pronunciamento do Fred, Anselmo. Bom dia, bem-vindo à redação. Olá, André Rizek, olá, amigos do Redação Sport TV. Estamos aqui falando diretamente das Laranjeiras. Pois é, o Fred chegou aqui por volta das 10 horas para treinar, fez um trabalho de musculação, depois foi ao campo, bateu um papo ali com o técnico Abel Braga do Fluminense e foi direto já para a coletiva mesmo com o treino rolando. Ele já foi fazer um pronunciamento, disse que fica no Fluminense, que não sai do Fluminense, portanto, se tiver condições, ele deve jogar já contra o Grêmio no domingo, mas isso apenas se tiver condições, e dessa maneira não teria mais como se transferir para nenhum outro clube do futebol brasileiro. Ele disse que, no entanto, que mesmo se tiver propostas de clubes do exterior, vai ficar no Fluminense, diz que vai juntar agora os guerreiros para tentar fazer os gols, melhorar a situação do tricolor, que não está muito bom no Campeonato Brasileiro, está até um pouco próximo da zona do rebaixamento. Mostrou, aliás, Rizek, uma conta daquele dia onde ele foi em um bar ali na zona sul do Rio de Janeiro. Disseram, né, informações nos jornais que ele teria pedido mais de 60 drinks, mas ele mostrou essa conta do dia em que ele estava nesse bar e mostrou que tinha, segundo ele, apenas 27 drinks e que ele estava numa mesa com mais de 8 pessoas e que, portanto, não foi da maneira em que disseram e disse, aliás, que um jornalista teria ligado para um presidente de uma das organizadas do Fluminense, dizendo aonde estava o Fred e tudo mais, e que isso seria o contrário do que ele gostaria que acontecesse, que deveria acontecer, na verdade, os torcedores ligando para os jornalistas para dar essa informação e não um jornalista ligando para uma organizada para que fossem buscá-lo até lá. Ele agradeceu muito ao trabalho da polícia, do Ministério Público e disse que está satisfeito com o Fluminense, que tem pessoas ao lado dele e que vai permanecer no clube. Rizek. Valeu, Anselmo. Bom trabalho para você. Eu sei que você vai preparar uma reportagem, vai explicar melhor essa história ao longo da programação aqui do Sport TV. Até a próxima, meu amigo. Um abraço, Rizek, até mais. Bom, sobre essa questão do Fred, aí vai ficar a versão dele, a gente não vai entrar nessa história, é a versão dele, ele que está dizendo que o jornalista que avisou o torcedor, o jornalista tem uma outra versão. Agora, o mais importante aí, André, que se demorou a tratar no episódio, é que ninguém pode ser ameaçado. Perfeito. Ninguém pode estar sentado num bar, num restaurante, numa missa, na praia e daqui a pouco alguém vir cobrá-lo por alguma coisa. Ninguém, não existe, e isso me parece que a imprensa demorou a tratar. Se são 60 ou 27, pouco importa. Pouco importa. O fato relevante dessa história é que ninguém pode estar em algum lugar e ser ameaçado. Que é isso? Onde já se viu? Se por acaso isso não é tratado da maneira que tem que ser tratado, você está legitimando a ação desse tipo de gente. E não se pode legitimar esse tipo de gente. As pessoas têm todo o direito de ir e vir. O papel do torcedor é cobrar o jogador sentado na arquibancada, pagando o ingresso. Aí vaiando, aplaudindo. Agora, fora isso, me desculpe, mas não é papel do torcedor. Se o clube, por acaso, entende que o profissional está cometendo algum excesso, que o clube vá lá, o chame e converse com ele. Agora, o sujeito não pode estar sentado num bar, num restaurante, com tantas outras pessoas, e alguém vir ameaçá-lo, intimidá-lo. É caso de polícia. É claro. As pessoas esquecem que os jogadores, eles são seres humanos e tem que ter também uma vida social. Um absurdo. Né? Não é porque ele joga num clube que ele tem que ter uma vida totalmente restrita só. Embora, no caso do Fred, poderia ser um pouco mais regrada, mas enfim. Tem alguns que abusam, lógico. O que a gente está discutindo aqui é a perseguição. Exatamente. E a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente diz assim, podia ser mais regrada, tá dando o cara, tá vendo? É porque não é regrada. Não. É que eu acho que são questões paralelas. Uma é a questão que você falou, concordo, condenável, é caso de polícia. Inclusive, as pessoas têm antecedentes criminais e já agrediram um jogador do Fluminense. Dentro da sede do clube. Então, isso é uma coisa. A outra é a vida profissional do Fred, que aí acho que ele deveria ser mais cobrado pelo clube dele. Mas a questão principal desse assunto, concordo com o PC, é a perseguição.